Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Você pode ir ao YouTube, pode ir ao Facebook, ao blog, ao Instagram. É só digitar Paulo Roberto Maciel. Nesta transmissão eu passo para vocês a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana do dia 31 de janeiro de 2025, sexta-feira, dia de São João Bosco, presbítero, dentro da terceira semana do tempo comum, no ano litúrgico C, onde se destaca o Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical, e a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração, temos a missa com ofício da memória, né? Se for celebração da palavra, também a memória é obrigatória de São João Bosco, presbítero, que é o sinônimo de sacerdote. Ok? Eu sou animador litúrgico, leitor litúrgico e tercista, e um estudioso dos assuntos da Igreja Católica. Vamos às leituras do dia. Sou um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e eucarística, porque eu pesquiso em sites fidedignos, revistas e livros da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 32 ao 39. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes éreis apresentados como espetáculo debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco de vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá, e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens da fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 36 na Bíblia Vulgata, ou 37 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 3 ao 4, 5 ao 6, 23 a 24, 39 a 40, refrão 39a. A salvação de quem é justo vem de Deus. Repitamos o refrão. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais para melhor transmitir o salmo. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele, com certeza Ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. A salvação de quem é justo vem de Deus. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição.
O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda porque nele confiaram. A salvação de quem é justo vem de Deus. Repitamos, a salvação de quem é justo vem de Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Marcos, que foi auxiliar de São Paulo apóstolo, foi secretário de São Pedro, certamente escreveu o seu Evangelho baseado em palavras de Pedro. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 26 a 34. Aleluia, 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 aleluia. O reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, e a semente vai germinando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda dia e noite, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão. Aqui no livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia, temos a seguinte meditação. O reino de Deus vai germinando e crescendo, mas a gente não sabe como isso acontece. Está no Evangelho. A presença de Deus em nossas vidas, com frequência, parece um mistério para nós. Ele é capaz de tirar graça e santidade de momentos sumamente difíceis de nossas vidas. Ele manifesta a força do seu amor e de seu perdão nas vidas das pessoas que consideramos inaceitáveis às vezes. Falta de recursos, limitações, adversidades não são capazes de impedir a realização do plano de salvação que Deus tem para cada um de nós. Isto fica claro quando vemos, por exemplo, uma leitura sobre o livro de Samuel. Davi cometeu um ato terrível. Para praticar adultério, ele assassinou um homem inocente. Deus puniu Davi, mas não retirou a bênção de sua casa e de sua descendência. Séculos após a sua morte, nasceria Jesus. Nossas vidas podem ser uma pequenina semente, um grão de mostarda. Muitas vezes nós somos infiéis e pecadores, mas o reino de Deus é mais forte do que tudo isto e ele tem o poder e o desejo de germinar e crescer nas nossas vidas. Imitemos Maria e digamos também nós: faça-se em mim conforme a vossa palavra.
Vamos agora a outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. A primeira parábola compara o reino de Deus com o desenvolvimento escondido e misterioso da semente. Quem não se encanta com uma delicada semente que, introduzida na terra lentamente, vai se transformando numa árvore robusta e alta? A semente traz em si a esperança de vida. O reino de Deus, muitas vezes, parece estar amortecido, sem vitalidade, sem brilho, mas está em gestação, enfrentando os desafios, as oposições. Um dia triunfará. A segunda parábola compara o reino de Deus com uma semente minúscula, quase imperceptível. Um dia se tornará árvore frondosa. O reino tem em si promessa de estender-se mundo afora e oferecer acolhida a toda pessoa que buscar a liberdade, como as aves do céu. Se soubermos entregar-nos ao projeto de Deus, ficaremos maravilhados ao ver como nossa vida poderá tornar-se fecunda. Mais uma reflexão temos aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho, já falei, Palavra e Vida agora. Vejamos o que tem no livro Palavra e Vida. O reino de Deus está dentro de nós, mas nunca perfeitamente instalado. Jesus o compara a uma semente que é lançada à terra e só até aí vai nossa colaboração, pois o reino de Deus vai crescendo em nós sem que o percebamos. Por poder próprio, se a força vem de Deus e não de nós, a oração se impõe como necessária para que nossos defeitos não atrapalhem sua eficácia. Para isso é indispensável meditar todos os dias sobre a palavra de Deus e aplicá-la a nós, pois nosso egoísmo é como o pó que se deposita em nossa casa e sempre precisa ser removido. Vamos aos santos do dia. Olha, no dia 31, a celebração é dedicada a São João Bosco, natural de Castelnuovo de Asti. Nasceu em 16 de agosto de 1815 e recebeu da mãe uma sólida educação cristã. Consagrou-se à educação da juventude. Com este objetivo, fundou duas congregações religiosas, a Pia Sociedade São Francisco de Sales, padres salesianos, e o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Foi fecundo escritor de obras catequéticas e apologéticas. Suas leituras católicas difundiram-se por toda a Itália. Faleceu em 1888. De acordo com o site do Vaticano, fundador dos Salesianos e das Filhas de Maria Auxiliadora, João Bosco é o santo dos jovens. Canonizado em 1334, na conclusão do Ano Santo da Redenção, é recordado pela liturgia em 31 de janeiro. São João Bosco é padroeiro dos educadores jovens, estudantes e editores. Ele tinha um propósito firme e constante: levar o maior número de almas ao paraíso. É que ele sempre cultivou em seu coração, colocando acima de tudo a salvação eterna dos que encontrava pelas ruas ou que batiam à sua porta. Seu zelo com as crianças de rua, pobres ou sem educação, exigia paulatinamente uma vida mais espiritual do que social. O fogo da caridade que animava o sacerdote era o desejo de amar o Deus Todo-Poderoso em quem encontrasse. Dai-me as almas e pegai todo o resto. Era o lema que se destacava em seu quarto. Ele teve um sonho premonitório quando tinha apenas 9 anos de idade. Estava circundado de jovens que blasfemavam. João Bosco tinha um temperamento impulsivo. Para que aqueles jovens parassem de blasfemar, ele os agredia com socos e chutes. Mas Jesus lhe apareceu por primeiro e depois a Virgem Maria, convidando-o a ganhar os amigos. Não com socos, mas com mansidão, com caridade. Somente assim poderia levá-los a entender sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude. Nascido em família pobre e dotado de grande inteligência, João Bosco tinha como pai Francesco, que havia se casado com Margarida
Oquiena, em segundo casamento. Quando João Bosco tinha só 2 anos de idade, vou retificar aqui, nascido em família pobre e dotado de grande inteligência, João Bosco veio ao mundo em 16 de agosto de 1815, em uma família de camponeses em Bec, uma fração de Castelo Novo de Asti. Seu pai, Francisco, que havia se casado com Margarida Oquiena em segundo matrimônio, morreu com apenas 33 anos de pneumonia, quando João tinha só 2 anos de idade. Para sua família, a estrada começou a se tornar íngreme. A notável inteligência de Joãozinho, que emergiu já em tenra idade, logo se defrontou com a hostilidade de seu meio-irmão Antônio, que achava uma perda de tempo ler livros. A arrogância do seu meio-irmão obrigou Dona Margarida a mandar João sair de casa, encontrando-lhe um trabalho como garçom na casa de campo Molha. João Bosco havia apenas feito a sua primeira comunhão, mas já atraía em torno de si muitos coetâneos, aos quais falava de Jesus com uma linguagem atraente, com jogos e acrobacias que havia aprendido em circos. A vivacidade intelectual do rapaz não passou despercebida. Em 1829, ele foi visto pelo capelão Murialdo, padre João Colosso, que, antes de morrer repentinamente, lhe deu as primeiras lições de latim. Somente assim, em 1831, João pôde retomar seus estudos e completar os cursos elementar e ginasial em 4 anos. Para pagar as lições, trabalhava como alfaiate, garçom, estribeiro, carpinteiro, sapateiro, ferreiro. Este estudante valoroso e de memória surpreendente logo chamou a atenção de São José Cafácio, sacerdote que o encaminhou ao seminário. Em 5 de junho de 1841 foi ordenado sacerdote em Turim. A seguir, transferindo-se para o internato eclesiástico da cidade, começou seu apostolado na vizinha igreja de São Francisco de Assis, onde se dedicou aos jovens mais pobres que encontrava nas ruas, nas casas abandonadas e prisões, provenientes muitas vezes dos campos, incivilizados e desorientados pelo processo de industrialização. Em 8 de dezembro de 1844, inspirado por São Felipe Neri, fundou um oratório dedicado a São Francisco de Sales, cuja sede a seguir foi estabelecida em Valdoco. Desta forma, Dom Bosco dava início também à congregação salesiana em prol da juventude. Mais tarde, em 1872, junto com Santa Maria Domênica Massarello, fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora para a educação da juventude feminina. Esta missão salesiana assumiu logo um caráter internacional. O Boletim Salesiano, divulgado em 26 idiomas e em 135 países, está aí para todos hoje. A tradução dos seus textos de hagiografia e pedagogia em várias línguas também é uma realidade. O sacerdote era um promotor convicto da boa imprensa católica, que visava combater os efeitos funestos daquela imprensa má, que veiculava mentiras e heresias. Tanto os compromissos católicos, espirituais, pastorais e sociais, além de uma incondicionada fidelidade ao Papa, não poderiam não criar para o fundador dos salesianos inimizades, perseguições e ataques em um período de governo liberal e maçônico. No entanto, Dom Bosco era tão estimado pela opinião pública que em várias ocasiões foi escolhido como mediador entre o Estado e a Santa Sé. A Igreja do Sagrado Coração em Roma, construída a pedido do Papa Leão XIII, com a ajuda da providência, tornou-se lugar de espiritualidade e âncora social para inúmeros jovens. Formar cidadãos honestos e bons cristãos foi a missão a qual o santo se dedicou até a morte, ocorrida em 31 de janeiro de 1888. O Papa Pio XI beatificou Dom Bosco em 1929 e o canonizou em 1934. São João Paulo II, por ocasião do centenário de sua morte, o declarou pai e mestre da juventude. Inúmeros jovens ainda frequentam a sua escola,
A eles, Dom Bosco recorda que ser bom não consiste em não cometer erros, mas em ter vontade de se arrepender. Trata-se de um caminho de santificação que, para usar as palavras de São Domingos Sávio, seu aluno, consiste em ser felizes e no poder perfeito e no perfeito cumprimento dos próprios deveres. Eis o carisma da alegria que o Papa Francisco admitiu ter aprendido quando criança ao frequentar a 6ª série dos Salesianos na Argentina. Santo do dia 31 de janeiro, São Metrano. Vamos saber um pouco da história desse santo. Foi mártir, faleceu em cerca de 249 depois de Cristo. Por negar-se a proferir palavras ímpias, foi torturado e apedrejado pelos pagãos em Alexandria, no Egito. Santo do dia 31 de janeiro, Santo Abraão, bispo, faleceu em 345 depois de Cristo. Foi degolado quando rejeitou a ordem do rei de adorar o sol. Ele só adorava a Deus em Cristo Jesus. Santa do dia 31 de janeiro, Santa Marcela, viúva, faleceu em 410. Sobre esta dama romana, diz São Jerônimo que, tendo desprezado a nobreza e a riqueza, ficou mais nobre do que antes pela prática da pobreza e da humildade. Santo do dia 31 de janeiro é Santo Eusébio, monge, faleceu em 884. Foi um religioso da abadia de São Galo, na Suíça, natural da Irlanda, que depois se retirou para o Monte São Vítor, na Áustria. Ali viveu como eremita. Santo do dia 31 de janeiro, São Francisco Xavier Maria Bianchi, presbítero, faleceu em 1815. Foi um sacerdote, um padre da Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo, dotado de dons místicos. Conduziu muitos à vida da graça em Nápoles, na Itália. Santa do dia 31 de janeiro, Beata Luísa Albertoni, viúva, faleceu em 1533. Após a morte do esposo, tornou-se terciária franciscana e se dedicou às obras de caridade, acolhendo os pobres em seu próprio palácio. Santa do dia 31 de janeiro, Beata Candelária de São José, virgem, faleceu em 1940. Fundou em Alta Gracia de Orituco, Venezuela, a Congregação das Irmãs Carmelitas da Madre Candelária. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Ele providenciará, Ele proverá. É o Deus onipotente. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, pois estamos lidando com o Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente. Até na Terra, às vezes recebemos um não do nosso Pai físico. Então, quando você receber um não de Deus, não esbraveje, acate, porque é o melhor. Deus sabe tirar das aparentemente coisas más, ruins, coisas boas. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, eu quero encontrar você no juízo final, quando Jesus voltar. Estaremos com corpos parecidos com o de Jesus, corpos glorificados, parecidos com os dos anjos de Deus. Jesus, ao ressuscitar, mudou a aparência para Madalena, para os discípulos de Emaús, andou sobre águas, entrou no cenáculo onde estavam os apóstolos amedrontados, sem precisar abrir a porta, entrou pelas paredes. Podia comer ou não comer, beber ou não beber. É um corpo com outras propriedades. Desapareceu em átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús na hora da bênção da refeição. Teremos um corpo semelhante a esse. E viveremos
perenemente, por todos os séculos do século, para sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Para termos a vida eterna, temos que acreditar em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, o Criador, Deus Filho, Jesus Cristo, o Redentor, e Deus Espírito Santo, nosso santificador. 3 personalidades numa única divindade, numa única substância, essência, natureza. Shalom Adonai. Acesse Paulo Roberto Maciel. Um dia nos encontraremos no juízo final com corpos glorificados para Deus.